Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos mais antigos e, francamente, mais misteriosos da humanidade. É uma história que encara de frente a pergunta mais difícil que alguém pode fazer. Uma pergunta que, em algum momento, todos nós acabamos fazendo. Essa pergunta tão única e poderosa, ela é o coração do livro de Jó. Sabe, é uma obra poética, super antiga, que narra a história da provação, assim, inimaginável de um homem. E olha, não é só uma história de antigamente, é um drama que ecoa na vida da gente até hoje. Para entender o tamanho da queda, a gente precisa primeiro conhecer o homem lá no topo. Vamos conhecer Jó, um personagem que, no começo da história, parecia ter absolutamente tudo. O que as fontes nos dizem é que Jó não era um mito, mas uma figura real, histórica. Pense nele como o exemplo máximo de retidão e sucesso. A riqueza dele era lendária, não se contava em moedas, mas em rebanhos enormes. E a devoção era tão grande que ele mesmo era o sacerdote da própria família. Ele era em todos os sentidos um homem abençoado. E aí que a cena muda, da Terra para o cosmos. Um ser celestial chamado de o Adversário, ou Satanás, aparece na corte divina. E ele lança um desafio, basicamente dizendo: a fé do Jó é só interesse, uma troca por bênçãos. A grande questão passa a ser: será que a fé de Jó resistiria se tudo que ele mais ama fosse tirado dele? E numa virada chocante, Deus concorda com o teste. O que vem a seguir é uma das sequências de perdas mais rápidas e devastadoras de toda a literatura. A velocidade com que a vida de Jó desmorona é de chocar, feita para testar os limites da resistência de qualquer um. Primeiro, chega um mensageiro. Os sabeus atacaram, os servos foram mortos. A base da sua riqueza agrícola, os bois e os jumentos, já era. A primeira rachadura aparece na fundação da vida dele. Antes mesmo do primeiro mensageiro terminar de falar, chega outro. Fogo de Deus caiu do céu. Todas as ovelhas e os pastores que cuidavam delas foram consumidos. Uma perda financeira ainda maior. E então, um terceiro mensageiro. Os caldeus, num ataque coordenado, levaram todos os camelos, outro pilar da sua imensa riqueza e status. Em questão de minutos, o homem mais rico do Oriente estava na ruína. Mas o golpe final, o mais esmagador de todos, é profundamente pessoal. Um quarto mensageiro chega, quase sem ar. Um vento violento destruiu a casa onde os seus 10 filhos estavam festejando. Todos mortos. Em um único instante, Jó perde a riqueza, o futuro, a família. E como se não bastasse, sua própria saúde vai embora e o corpo fica coberto de feridas terríveis. A tragédia de Jó agora fica ainda mais profunda. A dor física e o luto ganham a companhia da chegada de 3 amigos. Eles vêm para consolar, mas acabam oferecendo uma sabedoria humana que se mostra, completamente inadequada e até dolorosa. O interessante aqui é que isso resume 3 longos ciclos de debates. Elifaz, Bildade e Zofar trabalham com uma fórmula bem simples. Deus é justo, logo, o sofrimento deve ser castigo por algum pecado. Eles insistem que Jó deve ter feito algo errado, mas Jó se agarra à sua inocência, o que torna o sofrimento dele não só doloroso, mas incompreensível. E é no meio dessa agonia toda que Jó clama por algo mais profundo. Ele não quer as respostas fáceis dos amigos. Ele anseia por um mediador, alguém que possa ser uma ponte entre ele e Deus. É um momento de cortar o coração. Ele não está buscando uma justificativa, mas sim comunhão, um entendimento. E então, quando o debate humano se esgota e fica tudo em silêncio, uma coisa dramática acontece. O próprio Deus entra na conversa. Mas não para dar a Jó as respostas que ele ou os amigos dele esperavam. A resposta de Deus vem em forma de uma série de perguntas que são impossíveis de responder. A primeira já redefine completamente a escala da conversa. Não se trata mais do sofrimento de Jó, mas da sabedoria imensa e incompreensível do Criador. Deus não está explicando o porquê, mas revelando o quem. E as perguntas continuam vindo, uma atrás da outra, cada uma pintando um quadro da majestade da criação e do poder por trás de tudo. Isso mostra de um jeito brilhante o abismo que existe entre a perspectiva divina e a compreensão humana. A intenção aqui não é humilhar Jó, mas sim expandir a visão dele para muito além do seu próprio sofrimento. Diante dessa demonstração avassaladora, Jó finalmente entende.
O erro dele não foi se declarar inocente, mas exigir de Deus respostas que estavam muito além da sua capacidade de compreensão. A resposta dele é de pura humildade. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Com essa nova perspectiva, a história de Jó caminha para o seu final. Não com uma explicação lógica para a dor, mas com uma revelação que transforma e uma restauração que surpreende. E essa é, talvez, a sacada mais profunda de toda a história. Jó não recebe uma planilha explicando a aposta celestial. Pelo contrário, ele tem um encontro direto com o divino. E é esse encontro, essa revelação, que finalmente cura a alma dele, não um monte de respostas factuais. Então, para que serve essa história, afinal? As fontes sugerem vários propósitos. Ela revela essa dinâmica invisível entre o bem e o mal. Ela nos mostra os limites do nosso entendimento, mostra como as provações podem, na verdade, aprofundar e purificar a fé. E, por fim, afirma que, apesar de todo o mistério, o caráter de Deus é, em última análise, de compaixão. A história termina com uma restauração impressionante. Depois que Jó demonstra graça e ora por seus amigos, aqueles mesmos que o acusaram, né? Deus o livra de seu sofrimento. E o mais notável é que ele não só devolve o que Jó perdeu, ele restaura em dobro. Isso mesmo, o dobro. O dobro de ovelhas, de camelos, de bois, e ele ainda ganha uma nova família com 10 filhos e vive mais 140 anos. É uma vindicação completa, uma demonstração de bênção que transborda. No fim das contas, o livro de Jó não nos dá uma resposta fácil para o problema do sofrimento. Em vez disso, ele muda totalmente a nossa perspectiva. Ele sugere que talvez a jornada da fé não seja sobre ter um mapa perfeito com todas as respostas, mas sim sobre aprender a confiar no dia, principalmente quando o caminho à frente está escuro.